Muito que bem, eu sou Felipe Noronha e esse é um vídeo sobre a geração do quase. Geração do quase que, em teoria, foi encerrada com a saída de Vanderlei para o Grêmio. Muita gente acha que esse é um termo desrespeitoso, que falta com carinho aos jogadores daquela suposta geração, ali 2015 principalmente. Outros, e eu me enquadro nesse grupo, acham que é um termo que não só se aplica a tal grupo, como é mais uma brincadeira. A gente não pode levar o futebol 100% a sério, ninguém está desrespeitando ninguém, até porque a gente não está falando das pessoas, e sim dos jogadores, do que eles fizeram em campo. Não temos nada a ver com a vida pessoal deles, cada um merece seu respeito na vida. Dentro de campo, eu acho que sim, eles formaram a geração do quase, e com a saída de Vanderlei, Gustavo Henrique e Vitor Ferraz antes da temporada 2020, eu acho que essa geração, enfim, se esvaiu. Como é um termo polêmico, tem gente que concorda que ele existe, tem gente que acha que não, que é um termo que é desnecessário, é polêmico. A gente precisa debater aqui. Como aparentemente ela acabou, talvez seja a última vez que tenhamos que discutir esse termo e por isso vou encerrar a discussão aqui, pelo menos de minha parte, no momento. Para isso, eu abro com dois textos. O primeiro não é meu, mas era um xará, se chama Felipe Delo, um jovem que andou comigo em muitos estágios deste país e que foi o autor de um texto no Medium chamado Sobre Paixões e Mágoas, o fim da geração Pastor no Santos Futebol Clube. Esse texto é do dia 21 de setembro de 2017. Ele já falava em fim, não acabou não sendo bem assim, mas ele usou o termo geração pastor. E essa foi a primeira vez que eu vi o termo geração do quase sendo construído, era geração pastor e acabou se popularizando como do quase. Pastor, claro, Ricardo Oliveira. Vou ao texto. A história de um grupo talentoso e promissor que teve 3 anos cheios de chances para se colocar como vencedor e se acovardou em todas. Esse é um bom resumo, o texto nem começou, esse é um bom resumo do porquê é quase. Teve chances, tremeu. 7 de dezembro de 2014, estádio Barradão, Salvador. Vitória e Santos fecham suas respectivas participações no Brasileiro daquele ano em um confronto que vale muito mais para o Vitória do que para o Santos. Ainda assim, quase aos 49 do segundo tempo, uma bola espirrada no ataque sobra para Caju, lateral esquerdo do Santos, e ele com um corte na zaga ajeita para Thiago Ribeiro, que chega batendo e faz o Santos vencer por 1-0. Além de um momento muito especial na vida de um rival nosso, o Palmeiras, para quem não lembra, né? Foi o gol que salvou o rebaixamento do Palmeiras. Esse gol marcou o fim da terrível gestão Odílio à frente do clube. Na semana seguinte, o Santos elegeria um novo presidente e forçadamente renovaria seu elenco, graças às saídas na justiça de jogadores como Aranha, Arouca e Leandro Damião. Já em 2015, e Modesto Roma Júnior é o presidente em exercício pelos próximos 3 anos. Pegou um clube que vivia momento de terra arrasada. Até o fornecimento de energia elétrica, é verdade isso, estava arriscado em determinado momento. Foi necessário um trabalho forte, às vezes usando de empréstimos e meios não tão recomendados, a gestão modesta, vocês sabem, né? Enfim, para se colocar a casa minimamente em dia. Ao mesmo tempo, era preciso se montar um time para as disputas nas quais o time estava envolvido. A base era o que havia sobrado das contratações de 2014, Vitor Ferraz, Renato, Lucas Lima, Robinho, jovens vindos da base, Zeca, Gustavo Henrique, Gabigol e Giovânio, e a adição de principalmente 2 veteranos, um no gol, Vanderlei, e o outro no ataque, Ricardo Oliveira. Nesse último se destaca ter acertado o contrato de risco, onde recebia R$ 50 mil por mês, vocês lembram disso? Até o final do Paulista, para só depois se decidir por um contrato de verdade. Começa março e a primeira crise, hein? Anderson Moreira briga com Gustavo Henrique, vai embora e chega ele, Marcelo Fernandes, que na verdade era auxiliar. Na prática, o time passou a ser comandado por Robinho, que era quem de fato tinha autoridade no vestiário. De uma forma ou de outra, a coisa deu liga e o Santos foi campeão paulista contra o Palmeiras. Foi o primeiro momento de paixão da torcida com aquele grupo. Virada de semestre, Robinho foi para a China e a permanência do Marcelo Fernandes se tornou inviável. Com o momento financeiro um pouquinho mais aliviado, graças ao título, foi possível trazer de volta ao clube um cara muito querido pela torcida e pelo grupo de jogadores, Dorival Júnior. Com o 4-3-3 que otimizava o potencial de Thiago Maia, Gabigol e Giovânio, ele fez do Santos o time que praticava o futebol mais bonito do Brasil, verdade. A paixão que havia balançado no momento de Marcelo Bolinha agora era quase amor declarado da torcida pelo time. Houve uma reação fulminante no Brasileiro, bailes em Corinthians e São Paulo na Copa do Brasil, tudo indo de vento em popa. Até que uma sucessão de erros, tal qual os que culminaram no naufrágio do Titanic, que é o dia que o Santos foi fundado, para quem não sabe, colocaram tudo a perder.
Uma diretoria que aceitou a mudança de data das finais da Copa do Brasil, aliado a um técnico que se propôs a abdicar do brasileiro e colocar todas as fichas na Copa, junto a um grupo que não se impôs perante ao consideravelmente fraco e limitado Palmeiras na final, verdade. E falo sobre principalmente a postura no jogo de volta. Esqueçam a lenda de que foi tudo culpa do Nilson. Verdade, já falei isso aqui. Nascia ali a primeira e principal mágoa do torcedor com esse grupo. Veio 2016 e com ele o peso de o time não ter conseguido ir à Libertadores, mesmo com 2 caminhos à mercê em 2015. O Santos abandonou o brasileiro quando estava no G4. No estadual, mais uma vez o título, mais uma vez batendo o Palmeiras nos pênaltis, dessa vez na semifinal. Vacinado do que houve em 2015, o torcedor comemorou o título até a meia-noite. Na segunda-feira, já estava com a cabeça no que mais seria possível ganhar no ano. A campanha na Copa do Brasil era tranquila, tirando até o Vasco, que estava na Série B. No Brasileiro chegou ao top 5 na 10ª rodada e não saiu mais. Aparentemente tudo sob controle, exceto pelas perdas de Giovânio, Gabigol e Marquinhos Gabriel. Copete e Vitor Bueno substituíram os 2 primeiros e seguraram a bronca ao menos no início. O sorteio das quartas da Copa do Brasil estendia um tapete literalmente vermelho ao Santos, que era enfrentar o Internacional, que estava jogando a Copa do Brasil com reservas, já que os titulares estavam dedicados à luta contra o rebaixamento. O Inter de fato caiu, portanto é possível afirmar que o Santos enfrentou os reservas de um time rebaixado e foi eliminado mesmo assim. Quase passou. Não passou. De um jeito que até hoje não consegue explicar bem veio essa eliminação. O que se sabe é que essa foi sem dúvida a segunda grande mágoa que o grupo causou em sua torcida, que ainda era ressentida, claro, por 2015. O que se sabe é que a partir dali, como que querendo salvar a pele do técnico que amavam, Dorival Júnior, e que já não os cobrava com a intensidade devida, os jogadores do Santos começaram a dar tudo de si na reta final do Brasileiro. Chegaram ao segundo lugar no momento em que se cogitou a chance real de briga com o Palmeiras, líder e campeão daquela edição. Para a parcela mais empolgada da torcida era a paixão reacendendo, mas só para uma parcela. Os demais sabiam que não havia muita chance de chegar ao topo da tabela e que a ilusão era perigosa pelo potencial de causar uma frustração pela qual não era necessário se passar. Estavam certos. O sprint foi ao menos suficiente para garantir a volta do Santos à Libertadores após 5 anos. Mais uma decepção, né? Chega 2017, nem a ilusão do bom rendimento no estadual o time consegue dar. Caiu nas quartas de final para a Ponte Preta. Importante lembrar que o time perdeu todos os clássicos no Paulistão, sendo 2 deles na Vila. Na Libertadores, uma campanha claudicante, mas invicta, apesar dos muitos empates. Dorival caiu pelo mau começo no Brasileiro e chegou o Levir Coupe. Não deu tempo do choque mudar as coisas para a partida de ida às quartas da Copa do Brasil, uma derrota de 2-0 para o Flamengo, depois um 4-2 que a gente vence o Flamengo na Vila, mas é eliminado mesmo assim. Agora adaptado à realidade que tendo perdido um semestre com Dorival, o negócio era sobreviver ao resto do ano, para a torcida. Ainda mais depois da absurda e imperdoável decisão da diretoria de vender Thiago Maia em bem a Libertadores. Aconteceu isso. Para reforçar a recuperação, nada melhor do que uma sequência de 17 jogos invictos, com direito a classificações na Libertadores e vitória convincente contra o líder do Brasileiro. Demorou, mas o torcedor magoado tantas vezes, mesmo ainda cheio de críticas, abraçava o time novamente. E aí veio o dia 20 de setembro de 2017. Mais uma vez um dia decisivo, mais uma vez favorito, mais uma vez apático. O Santos caiu para o Barcelona no Equador, na Vila, perdendo o jogo na Vila, uma falha em bola aérea do David Braz, geração do quase. Você já deve estar cansado de saber, o que quero deixar bem claro aqui é uma coisa da qual não se pode mais fugir, a geração do quase acabou. Um grupo que teve, ele falou geração pastor, né? Mas enfim. Um grupo que teve 3 anos cheios de chances de se colocar na história do clube como vencedor e se acovardou em todas. Não há nada mais que esses caras possam oferecer a estes, nós, que se acostumaram a encarar com tanta naturalidade eliminações seguidas em momentos em que era o grande favorito. Ninguém mais aguenta um time que se mostra bovino perante a todo tipo de derrota. O discurso do perdemos, não dá para ganhar todas, lutamos até o fim. A vida é assim mesmo, graças a Deus a gente está com saúde. Já virou um filme de terror para o Santista. O texto continua. Tem um trecho, por exemplo, a mágoa que era gigante em 2015, aumentou muito em 2016, se tornou insuportável em 2017. Mas a parte que interessava era essa. Tem um texto meu também, quando eu tinha um blog na ESPN, que se chama Santos, a geração do quase e a aceitação do mediano. De como foi uma geração que aceitava ser médio. Teve chances de ser grande, eu cito todas essas eliminações que o Delo citou, mas caía na hora H. Seja numa disputa grande na Libertadores, seja numa disputa contra um time rebaixado na Copa do Brasil, seja em final de Copa do Brasil, seja sendo vice quando podia ser mais um brasileiro. Sempre ia lá, quase ganhava, perdia. Não ganhou títulos, ganhou paulistas, um sofrendo contra o Audax e outro nos pênaltis contra o Palmeiras, né, em que dominou o Palmeiras.
o Santos era melhor que aquele Palmeiras em 2015. Sempre foi quase. Então, para mim, sim, existe a geração do quase. Por que é uma geração? Os jogadores que para mim fizeram parte dessa geração chegaram mais ou menos na mesma época. Eu tenho anotado aqui. Vanderlei, contratado em janeiro de 2015. Por mais que tenha sido o ídolo, como eu falei no vídeo de ontem, e tenha sido o melhor dessa geração na minha visão. Zeca estava indo para a MLS, não utilizado no primeiro semestre de 2015. O Dorival, no meio de 2015, falou: não, você vai ser titular. O Brás, que chegou em 2012, mas jogou tão mal contra a Penapolense no Paulista, falhando tanto, foi mandado para o Vitória. Volta aí em 2014. GH passou 2014 lesionado, volta a jogar em 2015. Paulo Ricardo, que falhou na final da Copa do Brasil, 2015. Vitor Bueno chegou em 2015 e 4 dias depois, na verdade, da final da Copa do Brasil, o Santos goleou o Atlético Paranaense na última rodada do Brasileiro com gols dele. Parecia que era craque, quase. Lucas Lima chegou em 2014. Ricardo Oliveira voltou em 2015. Jogadores que formaram um time que chegaram ao mesmo tempo, 14 ou 15, e saem aos poucos, mesmo assim sem ganhar nada, nunca. Tem gente que acha que o vice de 2019, do ex-técnico, também é quase, mas não é, sabe por quê? Porque era um time que não era para estar lá e foi. A geração do quase era sempre candidata a estar lá e nunca ia. Essa é a diferença. Por isso o fim dessa geração, oficialmente com a saída, claro, de Ferraz, GH e Vanderlei, para mim é positiva. Porque acaba, primeiramente, com essa brincadeira que tanta gente não gosta. Se você acha que é uma brincadeira de mau gosto, acabou. Também acaba com uma geração de jogadores que supervalorizam semiglórias. A gente ia longe, não ganhava, mas ia longe. Semiglórias. E de qualquer jeito, para mim, porque acaba com a mística. Eu acho que no futebol acaba a mística. Se a mística do quase existia, ela acabou agora. Espero que o futuro nos guarde algo muito bom. Não será do quase. Pelo menos não com essa geração. Encerro esse assunto aqui de minha parte. Valeu, pessoal.